Do maná do céu para você. Bom dia! O maná de hoje, a cura. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 40, versículo 9. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim. Quando eu acordei nessa madrugada, o Senhor falava comigo, a cura. E eu pensei, mas eu não tô com dor, né? Não tô doente. E ali eu voltei a dormir, continuei dormindo e eu tive 3 sonhos. E foi quando eu acordei com muita dor no meu quadril, parecia que estava quebrado o meu quadril. E ali o Senhor falava, a cura. E aí eu falei, amém, Senhor. E quando o Senhor começou a ministrar meu coração, né, sobre esse versículo, né, e ali foi quando o Senhor começou a me falar do sonho que eu tive. Eu sonhei que eu estava, né, eu tive 3 sonhos, e um dos sonhos, eu sonhei que eu estava com uma pastora, e ela ali estava repreendendo a filha dela, corrigindo a filha dela, e ela falava para mim, a filha dela estava sentada numa carteira, assim, de escola, e ela contava para mim o porquê que ela estava repreendendo a filha dela. E tava eu, ela e a filha dela ali. E ela contando por que ela estava corrigindo, a filha dela ali brava, sabe? E aí foi quando eu falei para a filha dela, olha, veja por um lado bom, porque meu pai, ele me corrigiu, me repreendeu, e meu pai me bateu muito, viu? Mas foi bom pro meu crescimento. Hoje eu vejo que foi muito bom, porque tudo que eu tô vivendo hoje é por causa que meu pai me corrigiu, mas meu pai me bateu muito. E ali eu acordei. E foi quando o Senhor começou, né, a falar. E aí eu acordei com essa dor muito forte no quadril, né? O quadril assim parece estar quebrado. E aí foi quando o Senhor começou a falar comigo desse versículo, né? Que o copeiro, ele teve um sonho e ele contou para José. E aí foi quando o Senhor falou da importância da gente contar, da gente falar, né? Tanto a gente contar, ó, porque no sonho eu contava as minhas experiências para ela. Ali, para ela não ficar triste, para ela ver o lado bom. Eu falava para ela, veja o lado bom. Eu contava. Então o Senhor está falando aqui da importância da gente contar e a importância da gente contar também pro pai. Por quê? Porque eu querendo tirar, né? Ela não ficar triste, falar para ela que eu também vivi aquilo, né? Que era pro bem dela, que a mãe dela estava fazendo aquilo. Fui a parte de contar, né? A parte boa, querer, né? Não deixar ela triste. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei triste de ver a reação dela comigo, que ela me ignorou. Aí o Senhor está falando da importância de contar, porque o copeiro, ele teve um sonho e ele contou para José. O sonho dele foi bom, mas o meu sonho não foi, porque a menina me ignorava no sonho. E eu fiquei ali triste, né? Por quê? Aí foi quando o Senhor começou a falar comigo, né? De José, do copeiro. E o copeiro fala do sonho dele, né? Que ele via, que ali havia uma videira diante dele, na frente dele tinha uma videira. E o que tinha na minha frente? Tinha uma menina que me ignorou. Ou seja, o sonho dele era bom, né? Não que o meu não era, porque o Senhor trouxe um ensinamento, uma cura. Mas o dele aqui que ele estava vendo uma videira, ou seja, uma árvore, bênção, prosperidade. E o meu? O meu era o meu sonho, o que estava dizendo ali? Uma frustração, né? Me ignorou. Ai, não devia ter falado. Mas da mesma forma que o copeiro-chefe aqui, ó, ele teve um sonho e não soube a interpretação dele, e ele foi e falou com José, e José foi falar para ele o que era, depois que ele lá é tremendo, né? Que o Senhor estava falando para ele no sonho, a revelação que o Senhor deu. A mesma coisa foi o Senhor falando para mim do meu sonho, né? Só que o meu sonho, o Senhor já estava ali me dando a cura, né? O Senhor já estava ali já para trazer a revelação e a cura. Por que da cura? Da cura das minhas emoções. Porque do jeito que eu vi a menina, do jeito que ela desfez de mim ali, ignorou, foi quando o Senhor falou porque eu estava com aquela dor na cama. O que era dor no meu quadril? É o que estava tentando me paralisar. O
que o sonho estava dizendo ali para mim era exatamente isso. Se eu ficasse olhando para ela, o que aconteceu ali, me paralisar. E o que ia fazer? Trazer dor. Ia trazer dor e ia me paralisar. Por que a dor? A dor de falar assim, ela me ignorou, não vou falar mais não, tá vendo? Nossa, não devia nem ter falado. E aí, aonde que ia criar? Ia me paralisar. Aquela dor ia me paralisar. Porque a dor na onde? Nas minhas emoções. Né? Porque o que é as emoções? É algo que a gente lança na mente, que vem na nossa mente, depois a gente leva para o coração. Os pensamentos, porque eu poderia tirar várias conclusões ali. E nem sempre ela poderia estar. Ela estava chateada com a mãe dela, estava repreendendo ela. Pode ser que ela vai dar atenção para o que eu falei para ela, mas naquela hora ali ela me ignorou. Ela não gostou, sei lá, ela nem fez nada. Então, mas eu posso tirar minhas conclusões que eu quero ali. Qual foi a minha conclusão ali que eu fiquei olhando pro jeito dela? Foi quando o Senhor falando da cura. Por quê? Porque eu poderia falar, ela não gostou, eu poderia criar um monte de coisa, é onde ia criar o quê? As doenças, onde das emoções nossas, é onde vai pro coração e é onde gera as doenças, é onde a gente começa a guardar mágoa, não gostou, me ignorou, não sei o que, é onde a gente começa a guardar, é onde nos paralisa, é onde traz doença, é onde traz dor, porque foi exatamente isso que eu acordei, com uma dor no quadril, e aí eu falava pro Senhor, mas que dor é essa? Aí foi quando o Senhor falou pra mim, do quê? Do parar, que as nossas emoções, elas são... Né? Quando a gente deixa nossas emoções se abalada, é aonde nos traz dor e é aonde nos paralisa, porque do jeito que eu estava ali na cama, eu me mexia, doía. E foi quando o Senhor começou a falar para mim, por quê? Da importância tanto da gente falar, independente se a pessoa vai gostar, né? Tipo assim, eu tava contando a minha experiência e era pelo bem, e assim, era para ajudar ela a não ficar triste, saber que tudo que a mãe dela tava fazendo tinha sentido. Então o Senhor tá falando, não para de contar as boas novas, mas não se preocupe, porque ela não estava bem. Lembra? Eu já contei em outros vídeos que o Senhor tem falado comigo, quando alguém vem e me trata de um jeito estranho, que eu vejo que a pessoa não está bem, ou às vezes fala algo que me entristece, eu já olho e falo, Senhor, perdoa, porque ela que não está bem. Porque a gente fala do que o nosso coração está cheio. Se a gente trata alguém, a pessoa vem falar algo e a gente faz algo para a pessoa, para humilhar ou para entristecer a pessoa, é a gente que não está bem, é algo que está dentro, a gente precisa ser curado. E foi quando, então o Senhor tem falado isso comigo, né? E foi quando o Senhor falou para mim, do quê? Da questão do sonho, que é exatamente o que eu estava vivendo na vida real, da minha dor ali na cama. Tipo assim, eu poderia ter parado, mas aquilo ali só era um sonho. Mas e na vida real? Quando as pessoas ignoram a gente, quando as pessoas nem dão bola, quando as pessoas faz qualquer coisa para nos entristecer, o que acontece com a gente? A gente começa a ter um monte de pensamento, a gente tem que pensar o quê? Ela não está bem, é sobre ela. A gente tem que fazer o quê? Não olhar, porque se a pessoa te tratou, é o que está dentro dela. Só que aí o que o Senhor está falando? Não para. Porque se a gente deixar entrar para dentro de nós, vai trazer dor e vai nos paralisar. A paralisar o quê? Porque o que estava acontecendo comigo? O Senhor falou, onde que dói? Eu falei, no meu quadril. E o que é o quadril? É onde faz a gente se movimentar. Eu não conseguia mexer na cama. E é onde faz a gente fazer o quê? É onde nos paralisa. E aí, quando o Senhor estava falando para mim da cura do leproso, outra passagem que o Senhor me levou. E o que era lepra? A lepra era o pecado. E aí, o que o Senhor estava falando para mim? O que faz que quando vem para nossas... quando afeta nossas emoções é como? Vem na mente. O que gera na mente? Começa a ter um monte de pensamento onde a gente dá brecha, onde gera o pecado. Por que o pecado? Porque daí a gente já começa a ficar com raiva, aí a gente já não libera perdão. A gente começa a ficar com raiva, acha que a gente tá certa, não vou fazer mais, não sei o que, começa a criar um monte de coisa, enraizar um monte de coisa dentro da gente. E é aonde começa a trazer as dores, aonde começa a trazer as doenças, aonde começa a nos paralisar. E tudo que vai nos paralisar, né? Porque o pecado é para quê? Para nos paralisar de fazer o quê? De continuar seguindo, de continuar caminhando com o Senhor. Só que a hora que o Senhor já me acordou falando a cura. Da mesma forma que, tipo, era um sonho. E eu poderia ficar pensando o dia inteiro naquele sonho. Porque tem dia que o sonho é bom, né? Pensamos o dia inteiro no sonho e falamos, nossa, olha que, né? Eu tive outros sonhos que foram bons, mas e esse? Eu poderia ficar pensando nisso daqui. E é o que, muitas das vezes, eu vivi isso daí. E lá atrás, e foi o que o Senhor falou para mim. Você já foi curada, mas você não tá isenta de viver isso aqui agora, você continua caminhando aqui e vai ter frustrações, vai ter pessoas que vai ignorar, só que já você está caminhando comigo, com a cura. Quem é a cura?
É o Senhor. E é quando ele fala, né? E aí, o que o Senhor, quando ele traz revelação, o que é a revelação? A revelação da palavra, da verdade. Qual é a verdade? Foi quando o Senhor falando para mim, que às vezes a gente está tirando uma conclusão e não é aquilo. É a pessoa que não está bem. E às vezes a gente traz pra gente. Não vou falar mais. Não devia ter falado. Eu era muito preocupada com isso. E aí foi quando o Senhor falou para mim. E isso foi uma das coisas que eu fui curada logo no começo. Então foi quando o Senhor falou para mim da importância da gente falar, da gente contar, tanto contar as boas novas, o que o Senhor tem feito, para a gente não parar, não paralisar, e também da gente contar para o Senhor tudo que nos entristece, que tentar nos parar, porque a cura já está. O Senhor falou, acordou eu já falando a cura. Da mesma forma que qualquer pessoa é usada para nos parar, a cura também está junto conosco, que é o Espírito Santo. Ele já está falando aqui a cura. E como que ele nos cura? Trazendo a palavra, trazendo a verdade. Por quê? Ele sabe o que está acontecendo no coração da pessoa, da menina, por que ela me tratou daquele jeito no sonho. Ele sabe, agora na vida real, ele sabe por que a pessoa trata a gente desse jeito. E ele sabe o que a gente também tá, como a gente tá, mas a gente tem que falar. Por quê? Porque o falar é a intimidade que a gente tem com o Pai, é a oração. E foi quando hoje de manhã, o que eu fiz? Aí foi quando o Senhor começou a falar comigo, e depois lá fazendo meu devocional, e o Senhor falando mais ainda, aí foi quando eu fui vendo que a minha dor foi saindo, e aí o Senhor falou, não para. Agora, o que é? Antigamente eu guardava, deixava minhas emoções, vivia à base de remédio, mas agora o Senhor falou, a cura. Agora o que o Senhor está falando? É um novo tempo. Você caminha comigo, vai ter frustração, mas vai ter cura. E tudo que a gente passar aqui na terra é para crescimento. É tudo a gente vivendo um novo nível com o Senhor. Por mais que venha da pessoa, é a poda que o Senhor está fazendo a gente depender mais dele, a gente amar mais, porque aí o Senhor fala, não, ela não está bem, entendeu? Porque eu no sonho ficava olhando a reação dela comigo por ela ter me ignorado, e aí foi quando o Senhor falou comigo que aquilo vai trazer na minha vida, vai trazer dor e vai me paralisar. E aí o Senhor falou, a cura já paralisa todos os pensamentos aí. O Senhor já paralisa tudo que está querendo nos paralisar, trazendo a cura e fazendo, olha para frente, porque ele falando aqui, da videira, que ele falando assim, porque quando a gente tá com dor, a gente não consegue fazer nada, não é? A gente fica ali com dor, pensa só na dor, não é? O foco não é na dor, mas quando tira a dor, que a gente fala, eu vou fazer tal coisa, agora já vou comer isso, não é assim? Quando o médico dá o remédio que passa, a primeira coisa que a gente fala, já sarei, agora eu vou fazer isso, não é isso? Então foi quando o Senhor falou para mim hoje. Continua. E foi aí quando eu levantei, né? E aí depois já fazer minha devocional, aí já foi passando a dor. E quando eu falei pro Senhor, Senhor, o que eu faço agora? E o Senhor falou, vamos caminhar. E foi quando eu fui caminhar, fiz minha caminhada, cheguei, tomei o meu banho e já tô aqui gravando sem dor nenhuma. Isso é o que o Senhor faz. Ele já nos dá a cura, mas ele dá a revelação. É o médico dos médicos. Ele já me acordou hoje, já me dando a cura e já falando o porquê, trazendo a revelação e ensinamento e falando, vamos filha, continua. Isso vai acontecer até a gente na eternidade? Vai acontecer porque a gente está lidando com o ser humano. E é assim que a gente pratica um com o outro, é com o nosso próximo. E o nosso próximo, às vezes, ele não vai estar bem, ele vai estar vivendo uma coisa, mas a gente não pode trazer aquilo pra gente dentro da gente. A gente tem que tentar ajudar ele a sair daquilo, a ser curado, a falar, tem um médico. E o médico dos médicos é Deus. Tem um médico aqui da terra? Tem também. Mas nessa questão das emoções, quem nos cura é só o Senhor, que vai levar a gente a entender o porquê a gente está vivendo isso, o porquê que a gente não pode levar pro coração, entendeu? Que depois ele vai fazer o quê? E depois, lógico, né? Tem os médicos que é importante aqui na terra. Não estou falando que não é importante, não é sim, porque foi Deus que criou. Mas o Senhor é o médico dos médicos, ele sabe o que passa nas nossas emoções. Ele sabe o que passa na cabeça de cada um, no coração de cada um. E isso é o Senhor está falando hoje, a cura. Por quê? As emoções, ela nos paralisa se a gente deixar elas ficar afetadas. E nós temos que deixar ela livre, porque o Senhor fala para a gente ficar livre de tudo que nos prende, nos que entristece, porque Ele está falando hoje, a cura, para mim e para você. Tá bom? Vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esse maná, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Eu te louvo, te agradeço por o Senhor já me acordar dizendo da cura, Pai. Eu sei como eu acordei, mas ali, Senhor, era o Senhor falando sobre o que faz, Senhor, a gente guardar coisa, ó Pai, que não é de Ti, Pai. Isso só vai nos trazer dor e nos paralisar, Pai. Que tudo que vier, ó Pai, para querer nos parar, Senhor, que nós já liberamos perdão e que nós já
vamos de encontro contigo, que o Senhor já está falando a cura, para que nós sejamos curados e continuar, Senhor, a caminhando, a fazendo o teu propósito, a fazer o teu querer. Se tem alguém que acordou aqui hoje, ó Pai, paralisado, ó Pai, ou tentando, Senhor, parar por algo que aconteceu, Pai, que ela já possa receber, como eu recebi o Senhor dizendo, a cura. É no nome que é poder que eu oro, Pai, porque o Senhor é o Deus que cura, e o Senhor é o Deus que coloca de pé, e o Senhor é o Deus que fala, vai, siga em frente, tem grandes coisas para você. Assim é minha oração. Eu já te louvo e te agradeço no nome que é poder, no nome de Jesus, amém. Se inscreva, compartilha e deixa Jesus te usar. Tchau.